Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br. Prezados irmãos e irmãs, prezados amigos e amigas, você que já é inscrito no nosso canal, você que ainda não se inscreveu, sejam todos bem-vindos. Nosso objetivo aqui é trazer uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem de ajuda a todos aqueles que pretendem alinhar-se com a palavra de Deus e ter segurança na sua fé. Hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais nos assuntos que viemos tratando já há 3 semanas atrás. Iniciamos há 3 semanas atrás falando a respeito de entrar véu adentro, de entrar no santuário, de entrar com ousadia no santuário, segundo o apóstolo Paulo nos ensinou em Hebreus capítulo 10. E hoje nós vamos tratar de mais um assunto a respeito de verdadeiramente entrar adentro e sentir-se com a fé segura. O que fazer para ter a fé ancorada na palavra de Deus? Nós vamos tratar disso hoje. Então fique conosco até o final dessa programação para que você possa ter essa compreensão. Se você está acessando pela primeira vez, não conhece, nunca ouviu falar a respeito de mensagem que Deus nos enviou para os nossos dias, né? Então, tem um link, uma série, abaixo dos vídeos aqui tem um link que leva para essa série, uma série que chama Você, que tem como título Você Crê na Bíblia? Nessa série nós vamos apresentar a mensagem, o mensageiro. Não é uma religião, nós estamos falando de uma mensagem, não estamos falando de religião. Religião é uma coisa, mensagem de Deus para a humanidade é outra. Religião é aquilo que o homem cria, né? O homem estuda teologia ou qualquer outra coisa e cria uma religião, né? Hoje nós temos religião de tudo quanto é jeito, quanto é gosto, quanto, né? Custo, tudo quanto é custo, né? Se você tem pouco dinheiro, você escolhe uma religião que você não precisa dar muito para participar dela. Se você tem bastante dinheiro, você pode escolher uma religião que é mais cara, porque hoje tem custo para participar das religiões, né? Uma cobra um tanto, outra cobra outro. Tem religião para tudo quanto é bolso, sabe? Então, se você tem mais dinheiro, você tem as religiões que tem até área VIP, né? Tem os maiores palestrantes. Então, claro, o palestrante mais caro, né, mais famoso, ele vai custar mais caro. Então, você vai participar de um evento com cantores mais populares, então você vai ter que pagar mais, né? Então, as religiões hoje, elas têm isso, né? As religiões hoje você tem que pagar para participar. Então, uma você paga um tanto, outra paga mais. Às vezes não é pagar, mas enfim, você vai ter que dar dinheiro. Isso é fato. Então, nós estamos falando de religião aqui. Nós estamos falando da palavra de Deus. Que a maioria das religiões hoje, embora professem que prega a palavra de Deus, elas falam da palavra de Deus, mas misturada com alguma coisa, tá? Então, você tem que saber identificar aquilo onde existe a palavra de Deus sem mistura. Já falamos aqui a respeito disso aqui no canal, né? Se você acompanha frequentemente a programação aqui, nós já falamos a respeito, inclusive, do perigo que é a pessoa alimentar-se de alimento, e não é alimento estragado. O alimento estragado, quando você abre a sua geladeira, se tem alguma coisa estragada lá dentro, você vai sentir o cheiro. Se você abre uma embalagem de um produto estragado, você sente, você joga fora. O problema, irmão, irmã, é quando o alimento não está estragado. É alimento bom, mas tem mistura nele. O problema é quando ele está misturado. Aí é que é o problema. Porque o misturado
só se você tiver muito conhecimento do que é o real para você identificar. Mas há determinados produtos que são tão parecidos com aquilo onde ele foi misturado que você não percebe que há mistura ali. E às vezes é mortal a mistura. Então você tem que saber identificar o real, o verdadeiro, para que então não receba um alimento misturado. E o que vem ocorrendo hoje nas religiões, nas organizações, não é alimento estragado. Alimento estragado você percebe, mas é alimento misturado. E o alimento misturado é que é perigoso. E às vezes ele é misturado num ponto que ele é cumulativo. Nós vamos pegar aqui um exemplo para que você compreenda melhor. O mercúrio, se você misturar, jamais faça isso. Mas às vezes acontece da gente ingerir algo que tem mercúrio, por exemplo. E ele, a princípio, você não percebe. Você vai comendo aquele produto, às vezes é um resquício de mercúrio. Hoje ele até é proibido, né? Ele é proibido, mas sabe-se lá se de alguns lugares ainda não tem. Às vezes é um veneno, às vezes é uma vitamina e algo, mas ele continha mercúrio. Qual que é o problema do mercúrio? De pouquinho, você não percebe e não vai te fazer mal. Você vai ingerindo sem saber que você está ingerindo. O problema é que ele é cumulativo. E aí, com o tempo, ele vai juntando, e o seu corpo não expele. E aí ele vai juntando, chega a um ponto em que ele começa a afetar a sua saúde. E aí você vai perceber, esse é o problema. É que ele foi entrando no seu corpo devagarzinho. E quando chega a um ponto que ele se torna mortal, já não tem mais o que fazer. Estou dando um exemplo do mercúrio, mas tem outras substâncias. Às vezes a pessoa vai trabalhar numa fábrica, por exemplo, numa empresa, que tem um outro caso que atualmente tem tido um certo cuidado com relação a isso, fiscalização e tudo mais. Por exemplo, a sílica. A sílica, ela afeta o pulmão. E há pessoas que trabalharam anos e anos em empresas, em produtos que eram resquícios, coisas mínimas de sílica. E aquilo vai entrando. Quando vai perceber, o pulmão já está todo tomado e o pulmão vai endurecendo e a pessoa acaba até morrendo numa situação crítica, triste, sofrida. Por que estamos trazendo esses exemplos? Tudo, irmãos, tudo vem através da alimentação, físico ou espiritual. Da mesma forma que você pode alimentar o seu corpo, você pode alimentar a sua alma. E você pode alimentar de algo bom, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, ou você pode alimentar de algo que vai te matar. E às vezes esse matar não é de uma hora para outra. Ele leva um tempo. E aí ele vai devagarzinho. Quando você percebe os primeiros sintomas, você vai ver, já está morto. Ou já está caminhando para a morte. Isso é muito sério. Nós temos que tomar muito cuidado com a nossa fé, com aquilo que nós damos para a nossa fé, com o alimento em que nós recebemos, porque isso vagarosamente vai nos desviando da verdade. Ou não, depende com o que você vai alimentar a sua fé. Então vamos para a leitura. Apóstolo Paulo escrevendo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19 ao 23. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, ousadia pelo sangue de Jesus. Me entrego a ti, Senhor, confio no seu sacrifício verdadeiramente. Depois de ter passado pelo processo que nós vamos falar hoje, você verdadeiramente confia em Deus, então você pode entrar com ousadia. Ousadia no sentido de confiando no sangue de Cristo.
pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e dando um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Sermão O Véu Interior, parágrafo 25. Eu não sei o que é sermão, não sei o que é a mensagem. Tem um link abaixo dos nossos vídeos aqui que leva para uma série. Você crê na Bíblia? Lá você vai encontrar o que é a mensagem. E aí você vai poder compreender quando nós citamos sermão, parágrafo tal do sermão tal. Tá? Então não vamos explicar aqui. Ficou com dúvida? Não sabe do que se trata? Tem link abaixo dos nossos vídeos. Já sabe do que se trata? Então não precisamos explicar. É sermão que compõe a mensagem. Sermão O Véu Interior, parágrafo 25. É isso que o cristão faz. Nós falamos a respeito de sílica, nós falamos a respeito de mercúrio, e poderíamos ter citado outros elementos químicos que são mortais, mas que a pessoa não vai ingerir de uma vez. É que elas são, ou é colocado no alimento, ou ele é resíduo. Ele não foi colocado ali intencionalmente para matar a pessoa, mas ele é um resíduo. A pessoa está comendo aquilo ali com um pequeno resíduo. Sim, nem é intencional, mas é um resíduozinho. É algo que ele convive, que parece inofensivo. E os atributos do pecado normalmente são inofensivos. O pecado normalmente é inofensivo. A sementinha de dúvida é inofensiva. Conviver com pessoas incrédulas é inofensivo. Frequentar os mesmos lugares que as pessoas que não têm fé, incrédulas, ímpias, é inofensivo. Ir com elas onde elas vão é inofensivo. Andar nos mesmos caminhos é inofensivo. Veja. Então, quando você está plantado em Cristo, tudo que você precisa na jornada terrena, no seu dia a dia, cristã, tudo que você precisa está em você. Quando você recebe o Espírito Santo. Então, se você crê que você recebeu o Espírito Santo, tudo que você precisa está em você. Você recebeu, você tem o penhor de tudo que você precisa. A única coisa que você tem que fazer é absorver, produzir e absorver. Absorva até não poder mais. Absorva o quê? De Cristo, do sangue, da graça. Aceite, busque, aceitar mais. Você não tem que buscar a Deus, correr atrás de Deus. É Deus quem te escolheu. O que você tem que fazer é aceitar. Senhor, eu aceito o sacrifício que o Senhor fez por mim. Você só tem que aceitar. Ah, então é só aceitar? É só ouvir? Não, a mensagem diz que eu tenho que absorver, produzir.
Então eu tenho que permitir que a palavra entre em mim e eu produza os frutos. Eu me coloque numa posição em Cristo que eu dê frutos. Porque se eu não permitir que Cristo entre em mim para que eu produza frutos, eu não darei bom testemunho. Então eu preciso produzir. Isso é entrar no descanso que nós dissemos algumas semanas atrás. Há 3 semanas atrás, quando nós iniciamos essa linha de assunto, de entrar véu adentro. Quando o cristão ele se entrega corretamente, ele confia em Cristo, não em uma igreja, não em uma organização, não em uma religião, não em uma liderança, mas quando ele se entrega a Cristo, então ele começa nesse processo de absorver, produzir e volta a absorver. Ele toma conhecimento real do que é Atos 2, a experiência de Atos 2. Então, desta forma, ele produz verdadeiramente. Nós vamos, no decorrer aqui das próximas semanas, te ajudar a compreender que hoje as pessoas têm compreendido equivocadamente o que é o Espírito Santo. As pessoas têm recebido algo que ainda não é o Espírito Santo, é um primeiro passo. E as pessoas se confundem e acham que já têm o Espírito Santo. E aí param de absorver, param de produzir, ou melhor, não absorvem corretamente e não produzem os verdadeiros frutos do Espírito. O que acontece muito hoje, e que a gente vê as pessoas dizendo, eu tenho o Espírito Santo, eu recebi o Espírito Santo, e de repente volta de novo naquele ponto que nós dissemos na semana passada, volta para o baixo. Ela estava lá em cima porque ela achou que ela recebeu o Espírito Santo. Amanhã ela já está lá embaixo porque ela já achou que ela não recebeu mais. Ou ela não tem certeza mais do que ela recebeu. E de fato ela não recebeu o Espírito Santo. Ela pensou que ela recebeu o Espírito Santo, mas ela não recebeu. Porque quem recebe o verdadeiro Espírito Santo entra no descanso. Porque o Consolador, o Espírito Santo, ele traz descanso. Agora, como pode uma pessoa ter recebido o Espírito Santo se ela permanece em alto e baixo? Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Com a sua fé. Não estamos falando de estado psicológico, psíquico, não. Porque às vezes a pessoa ela fica, num estado depressivo. Às vezes a pessoa fica, às vezes ela está bem hoje, amanhã ela não está bem. Hoje ela está bem, alegre, feliz, em alta. E amanhã ela está chateada, desanimada. Eu acho que eu não sou mais cristão, porque hoje eu estou me sentindo tão mal, mal-estar. Não é nesse sentido. A pessoa que vive, que tem depressão, que vive em estado depressivo, enfim, ela passa mesmo por altos e baixos no seu humor. Não, irmãos e irmãs, não é disso que nós estamos falando. Uma coisa é a sua vida física, é os problemas, as lutas que você vai passar no seu corpo físico. Outra coisa é a sua fé. A sua fé, a segurança da sua fé em Deus é que não pode ficar nesse alto e baixo. Isso não tem remédio que cura. O único remédio que cura isso é o Espírito Santo. Se você recebeu verdadeiramente o Espírito Santo, você pode estar, chateado, magoado, angustiado, enfim, sentindo-se chateado no seu interior ali com pessoa. Mas se você observar a sua fé, há pessoas que dizem, olha, estou tão para baixo, a única coisa que está me segurando, me sustentando, é a minha fé em Deus. Mesmo que eu estou lá embaixo, estou chateado, estou magoado, estou angustiado, estou me sentindo solitário, abandonado,
depressivo, mas se eu olho para dentro de mim, eu ainda vejo uma chaminha, e isso significa que você está em alta. Se você tem isso lá, vai que tiver ruim a sua vida, e você sente que Deus está com você, você está sempre em alta. A sua fé, você pode ter segurança da sua fé. Sua fé está lá em cima. É isso que você precisa saber separar às vezes, né? Então, e para que isso seja cada vez mais forte em você, a fé, independente da situação que você está vivendo no seu corpo físico, sua fé está firmada, ancorada na palavra de Deus, o caminho é esse. É você beber, absorver, produzir, absorver a palavra de Deus. A mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, que nos ajuda a compreender a palavra de Deus e nos posicionar corretamente de acordo com a palavra de Deus. Quanto mais você faz isso, mais seguro você vai ter a sua fé. Então veja, se você tem necessidade de mais Deus, ou seja, se você tem uma necessidade de cura divina, vá à palavra de Deus e absorva dela até produzir. Se você tem necessidade de mais Deus, continue absorvendo, produzindo. Cristo é a fonte inesgotável de vida. E se você está plantado nele, a única coisa que você tem que fazer é absorver de sua bondade e produzir tudo que você tem necessidade nesta jornada terrena. Isto é tudo que você tem que fazer. Isso é tudo. Absorver, descansar, paz. Não é porque você luta, se empenha, se esforça, você frustra o próprio propósito que está representando quando você faz isso. Cristianismo não é você lutar por conta. Cristianismo é você entregar-se a Cristo e Ele produzir frutos do Espírito através de você. Isto é cristianismo. Então para de lutar, para de querer fazer por conta própria, para de confiar em quem acha que fez e que aí quer produzir outros como ele fez. Pare. O único que fez verdadeiramente é Cristo. Então não existe religião, não existe líder. Para de confiar no líder, para de confiar na organização, na religião, na metodologia, no credo, no dogma, na religião, na denominação, na organização, no grupo. Para. Confie em Cristo. E vá absorvendo, produzindo, absorvendo, produzindo, crescendo na fé. Fé alicerçada, fundamentada, ancorada na palavra de Deus. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, mais uma vez, por esta oportunidade que o Senhor nos concede. E pedimos, ó Deus, que cada filho, cada filha que vier ter contato com este conteúdo possa ser abençoado, abençoada, liberta de toda a prisão humana, toda a insegurança, e que possa reinar nesta vida, neste lar, descanso, cura, libertação, atendimento de cada necessidade, seja ela qual for. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Desejamos que Deus continue falando ao seu coração e te dê clareza, compreensão, para que você possa compreender a palavra de Deus e posicionar-se corretamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.